Funções exponenciais. Na aula sobre potenciação e radiciação, estudamos as propriedades da potenciação. Nesta aula, elas serão de fundamental importância, por isso, vamos relembrá-las. Quando temos o produto de duas potências com a mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. A elevado a m vezes A elevado a n igual a AM mais N. Quando temos a divisão de duas potências com a mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes. A elevado a m sobre A elevado a n igual a elevado a m menos n. Quando temos a potência de uma potência, multiplicamos os expoentes. A elevado a mn igual a elevado a m vezes n. Quando temos o produto ou quociente de duas potências com bases diferentes, mas com o mesmo expoente, colocamos o produto quociente sobre o mesmo expoente. A elevado a m vezes B elevado a m igual a AB elevado a m. A elevado a m sobre B elevado a m igual a sobre B elevado a m. Quando temos um expoente negativo, podemos inverter a base e mudar o sinal do expoente. A menos n igual a 1 sobre A elevado a n. Quando temos a raiz enésima de A elevado a m, escrevemos A elevado a m sobre n. Todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A base deve ser sempre um número positivo e diferente de zero. Tendo relembrado as propriedades da potenciação, podemos passar ao estudo das funções exponenciais. Temos uma função exponencial sempre que a variável independente for o expoente de uma potenciação. São exemplos de funções exponenciais: f de x igual a 2 elevado a x, g de x igual a 3 elevado a x mais 1. De maneira geral, podemos dizer que uma função exponencial é toda função f de reais em reais positivos e diferente de zero, tal que f de x é igual a elevado a x, em que a é uma constante real positiva e diferente de 1. Gráficos de funções exponenciais. As funções exponenciais apresentam basicamente dois gráficos. Veja a imagem desses dois gráficos. B maior que 1, a função é crescente. 0 menor que b menor que 1, a função é decrescente. Equações exponenciais. As equações exponenciais são aquelas em que a incógnita está no expoente de uma ou mais potências de base positiva e diferente de 1. Exemplos de equações exponenciais: 3 elevado a x igual a 9, 2 elevado a x mais 1 igual a 4 elevado a menos 2, 5 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 1 sobre 125 avos. Para resolver as equações exponenciais, devemos colocar ambos os termos da equação na mesma base e então cortar a base. Isso funciona devido às funções exponenciais apresentarem a seguinte propriedade: a elevado a x é igual a elevado a y. Se e somente se, x é igual a y. Para resolver a equação exponencial, nós temos três maneiras. Na verdade, existem três tipos básicos de equação exponencial. A equação mais simplesinha, do tipo 2x mais 1 igual a 4 elevado a menos 2.
Nessa equação, a gente vai só colocar as duas bases na mesma base e cortar as bases. Então, o 4 a gente vai fatorar, 4 dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 2 de novo, dá 1. Então, 2 ao quadrado. Vai ficar 2 elevado a x mais 1 igual a 2 ao quadrado elevado a menos 2. Aplicando a propriedade, vai ficar 2 elevado a x mais 1 igual a 2 elevado a menos 4, que multiplica 2 por menos 2. Agora, como as duas bases são iguais, a gente corta. Vai ficar x mais 1 igual a menos 4, x igual a menos 4 menos 1, x igual a menos 5. Então, nesse primeiro tipo, que tem só dois termos, e a gente consegue colocar na mesma base, basta colocar na mesma base e cortar as bases. O segundo tipo é um pouco mais complicado, a gente tem que resolver usando um artifício. Então, se eu tiver, por exemplo, 4 elevado a x menos 8 vezes 2 elevado a x mais 9 igual a 0. Essa equação dá para ver que é diferente da anterior, porque agora tem 3 termos e tem um número aqui que com certeza não vai dar para ser colocado na base 2, que é o 9. Mesmo que desse, a gente não colocaria. Então, nesse aqui, o que a gente vai fazer? Esse 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado elevado a x menos 8 vezes 2 elevado a x mais 9 igual a 0. Eu posso inverter o 2 com o x, então vai ficar 2 elevado a x ao quadrado menos 8 vezes 2 elevado a x mais 9 igual a 0. Agora, o 2 elevado a x eu vou chamar de uma outra letra qualquer, como y, por exemplo. Esse é o artifício que eu falei que deixa eu usar. É uma mudança de variável. Aqui eu tenho 2 elevado a x ao quadrado, então vai ficar y ao quadrado, menos 8y mais 9 igual a 0. A gente transformou a nossa equação exponencial numa equação do segundo grau. Para resolver, a gente aplica o Bhaskara. Então vai ficar y1 igual a 1, y2 igual a 8. Só que não é o y que a gente quer calcular, é o x. Então a gente vai voltar aqui. Vai ficar 2 elevado a x igual a 1 ou 2 elevado a x igual a 8. 2 elevado a x igual a 1 significa que o 2 elevado a x tem que ser igual a 2 elevado a 0. Toda vez que a gente tiver o 1, a gente pode escrever como a base elevada a 0. Cortando aqui, a gente tem x igual a 0. 2 elevado a x igual a 8. A gente fatora o 8. Dá por 2, dá 4. Dá por 2, dá 2. Dá por 2, dá 1. Então é 2 ao cubo. Vai ficar 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Corta esse com esse. X igual a 3. Essa é a solução da nossa equação. 4x menos 8 elevado a 2x mais 9 igual a 0. Inequações exponenciais. A inequação exponencial é toda inequação em que a incógnita se apresenta no expoente de uma ou mais potências de bases positivas e diferentes de 1. Veja esses exemplos. 3 elevado a x maior do que 9. 2 elevado a x mais 1 menor ou igual a 4 elevado a menos 2. 5 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6 maior ou igual a 1 sobre 125 avos. A resolução das inequações exponenciais é semelhante ao das equações exponenciais, porém, no caso de uma inequação, temos que observar a base da potenciação. Caso a base seja um número maior que 1, mantemos o sinal da desigualdade. Caso a base seja um número entre 0 e 1, devemos inverter o sinal da desigualdade. Veja esses exemplos no quadro. A resolução de uma inequação exponencial é parecida com a resolução da equação. A diferença é que a gente tem que ver se a base é maior do que 1 ou menor do que 1. Se eu tiver, por exemplo, 3 elevado a x maior ou igual a 9, a gente vai colocar os dois termos na base 3, então vai ficar 3 elevado a x maior ou igual a 3 ao quadrado, corta esse com esse. Como a base aqui é maior do que 1, a gente vai manter o sinal da desigualdade, então x maior ou igual a 2. Essa é a solução dessa equação. Se a gente tivesse uma base menor do que 1 e maior do que 0, a gente faria o seguinte, vamos supor, 1/3 elevado a x maior ou igual a 1/9.
Agora eu vou colocar os dois na base de 1/3. Então, 1/3 elevado a x maior ou igual a 1/3 ao quadrado. Corto esse com esse. Só que agora, como a base é menor do que 1, vai ficar x menor ou igual a 2. A gente tem que cuidar com isso. Se a base é maior do que 1, mantém o sinal da desigualdade. Se a base é menor do que 1, inverte a desigualdade. Já entendi, já entendi.